Olá, boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui no Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea da Escola da Cidade, que acontece nesse ano de 2020 em formato de live. Hoje temos o enorme prazer de ter com a gente a Carmen Silva para conversar. Acho que a Carmen Silva é uma pessoa, além do exemplo que ela é, né, da dignidade da pessoa mesmo, no tudo que exala como a figura pública, ela também agora candidata a vereadora pelo PT e veio conversar com a gente para expor as suas ideias acerca da moradia, da cidade, de uma cidade mais digna. O Wesley sumiu. Bom, a Carmen Silva é líder do movimento Sem Teto do Centro, MSTC, como ela mesma, como está escrito no próprio panfleto dela, que eu tenho aqui em mãos, ela se apresenta: meu nome é Carmen Silva, sou negra nordestina e mãe de 8 filhos. Luto há 30 anos pela moradia digna e pelo direito à cidade. Muito bem, Carmen. Então, para começo de conversa aqui com a gente, né, eu queria te perguntar, como introdução, o que seria uma cidade mais digna, na sua visão? Quer dizer, quais são aspectos que são fundamentais a serem mudados na cidade atual para que ela se torne mais digna e inclusiva? Primeiro passo para uma cidade ser mais digna, a gente tem que combater a desigualdade dessa cidade. E é gritante a desigualdade na capital de São Paulo, uma das capitais mais ricas do mundo, e a desigualdade aflora. Basta vocês andarem nas ruas centrais de São Paulo, vocês vão ver o tanto de morador em situação de rua. E hoje o morador em situação de rua passa também por famílias inteiras que são despejadas. Se vocês andarem um pouco mais, vocês vão ver os grandes bolsões de miséria que a gente tem aqui na própria região central. E quando a gente fala em bolsões, muitas vezes as pessoas acham que no centro tem tudo, no centro não tem nada. No centro também tem grandes bolsões de miséria. Nós temos a exemplo disso a Baixada do Glicério, a própria favela Campos Elíseos, a favela do Moinho, né? Onde as pessoas lutam ali por moradia e elas só querem ter uma moradia digna, que vem com o contexto que a moradia é a porta de entrada de todos os outros direitos: saúde, educação, mobilidade, lazer, cultura, né? Por que nós falamos em moradia digna e uma cidade digna? É uma cidade onde todos os outros direitos também possam ser acessíveis, seja inclusivo. Nós não podemos mais ter uma cidade elitista, nós não podemos mais ter um deslocamento horrível, aonde se joga milhares de famílias para locais bem distantes, periféricos, sem nenhum equipamento público, sem nenhum outro equipamentos que possa dar sustentabilidade a essa família. E hoje também permeia que nós temos que descentralizar os contingentes econômicos. Nós não podemos mais ter, só na região central, os grandes polos econômicos. O centro também tem que ir para as periferias. Como é que começou o seu envolvimento com os movimentos de luta por moradia há mais de 30 anos? Como é que você entrou e foi desenvolvendo o seu percurso? Veio por necessidade, né? O primeiro impulso para o movimento foi pela minha necessidade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim com um sonho, né, de chegar na capital de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, e ter a facilidade de emprego, de moradia. E eu vim fugida, porque senão morria na mão de um homem, né, do meu ex-marido. Então, vim fugida e chegando aqui com um sonho, como todo retirante, como todo imigrante. Confesso para vocês que me senti uma refugiada no meu próprio país. Mesmo sendo brasileira, eu me senti num choque de cultura intenso, né? Eu tenho a minha forma de agir, de falar, de pensar. O choque cultural é muito intenso de uma região para outra. Então, eu dormi nas ruas de São Paulo, eu fui para um albergue e ali eu conheci uma pessoa que me chamou para ir para o movimento de moradia. Na época ainda eram os mutirões, né, remanescentes do governo Erundina, tá?
e era o mutirão da Juta, e aí eu comecei a participar do movimento, efetivamente por necessidade. Eu ali fui com a intenção de conquistar o que é meu. E confesso para vocês que naquele momento meu pensar era assim: é para mim, é para minha família, é meu, é meu. Depois eu fui compreendendo que não era isso. Que quem estava do meu lado tinha a mesma necessidade, ou até pior do que as minhas, né? E que só me organizando coletivamente é que, de fato, eu conquistaria, principalmente o pertencimento, porque eu vi que São Paulo, para mim, me era estranho, não me aceitava, que eu não tinha nenhum pertencimento com a cidade. Então, tive que participar, comecei efetivamente a participar de plenárias, de discussões de cidades, de audiências públicas. Então, eu fui compreendendo como é que o Estado era constituído. O Estado ele só pode ser constituído e ter a inclusão dos seus cidadãos quando um participa junto com o outro, né? E daí eu começo também a perceber e digo para vocês que se naquela época eu tivesse tudo isso no meu estado de origem, essa minha participação efetiva, discutindo a cidade, a discussão geopolítica, eu não estaria aqui em São Paulo. Mas eu acredito que tudo tem o seu destino, né? Eu tive que vir para São Paulo, passar por tudo isso para aprender quem realmente como nós temos que nos portar como um verdadeiro cidadão. Como você vê o papel da mulher dentro da organização desses movimentos coletivos? Isso é, desde que você começou a participar, já existia a possibilidade, já existiam mulheres em figuras de liderança ou não? Sempre, sempre. As mulheres eram que eram mais atuantes, né? Nós tínhamos grandes lideranças que atuavam nos mutirões, né? E até hoje essas mulheres estão aí remanescentes e ainda permanecem na luta, né? Começa pela prefeita Erondina, né? Da época, né? A Erondina, na época, ela tem a capacidade de fazer um grande mutirão, aonde ela peitou aí a especulação imobiliária da Fazenda da Juta, né? Sabe que a Juta, a Sapopemba, São Mateus inteiro, até mesmo ali um pedaço, um trecho da garagem ali em São Miguel, eram terrenos imensos, abandonados, e ela teve a coragem de instituir o mutirão, que hoje eu não faria porque é muito perverso. A prática é ótima, mas nós temos hoje como fazer a autogestão sem ser, porque não dá mais para a mulher trabalhar no mutirão, porque é muito difícil você cavar a terra, embora hoje nós podemos fazer a autogestão, contratando a entidade, faz toda a organização da obra, contratando construtora, e isso fica, essa organização passa toda pela entidade. A exemplo disso é a obra do Cambridge, né? Do antigo Hotel Cambridge. Sim, exatamente. Quer dizer, então o que você disse de perverso é porque o trabalho é muito pesado na construção. É pesado, muito pesado, cavar buraco. Confesso para vocês que na época de chuva, nós mulheres magrinhas, a gente tinha que ser amarrada numa corda, né, para poder não atolar no barro, né? Mas também naquela época não existia essas grandes máquinas, né, que cava, que já cava. Hoje a construção ela é mais leve, né? Você vê aí que grandes construtoras levantam um prédio em 90 dias, né? Quem tem dinheiro no instante faz, mas na lógica da participação, não que não fosse bom e que não seja o estilo bom. Estou aqui dizendo que os mutirões foram, não, só digo que a lógica hoje não cabe, né? Mesmo porque por causa do tempo, né? Mas a autogestão ela pode ser feita com a entidade, né? Organizando, né? Criando comissões de trabalho, participando efetivamente da organização da obra, e vem com compras, vem com pagamentos, vem com várias comissões. Por exemplo, na obra do Cambridge, nós temos 17 comissões, né? Então, quando a gente fala em mutirão, fala na Juta, por exemplo, a gente está pensando em terrenos na periferia, né? Quando a gente fala no Cambridge, a gente está falando de na região central. Na região central, que é onde o MSTC
atua, né? Então, isso que eu queria saber de você, essa opção pela uma batalha no centro, ao invés da periferia. Por quê? Olha, morar no centro, o centro de São Paulo já tinha uma cidade completa e já tem uma cidade completa, e naquela época muito mais abandonada do que é hoje. Então, naquela época, nós não tínhamos a Radial Leste completa, né? Nós tínhamos que passar, não tínhamos corredores de ônibus, nós tínhamos que passar 3 horas dentro de um ônibus ou mais, andando assim, ó. Você saía de um trem, pegava um metrô, de um metrô pegava um ônibus e vice-versa. Então, morar na região central, próximo do seu trabalho, né, ocupar o centro de São Paulo, é ocupar com uma moradia digna, porque você pode andar a pé até seu trabalho, você pode levar seus filhos até a creche andando, você vai ganhar tempo, porque 1 hora a mais que você ganha com sua família é 1 hora que dá um prazer, 1 hora de qualidade de vida. Você vai ter o direito de andar a pé até um parque, você vai ter o direito de andar a pé até um cinema, né? É uma questão também de mobilidade de acesso. Infelizmente, nós temos um transporte público muito caro e muito precário, porque os ônibus e os trens de hoje ainda, mesmo tendo corredores de ônibus, o trabalhador ele tem que sair muito cedo, quem mora em bairros bastante periféricos, e em ônibus amarrotados de gente, né? Então, isso, e com uma cidade pronta, por que tantos prédios vazios, abandonados no próprio centro de São Paulo? Então, essa é a lógica do MSTC, morar perto do trabalho, morar perto da faculdade, morar perto, ter acesso à saúde, ter acesso a lazer, ter acesso à cultura, é isso. Essa é a nossa lógica, moradia no centro, moradia digna, sim. Então, essa defesa de um projeto que tem como foco a moradia, ela também é uma defesa de visão de cidade e que implica uma visão sobre mobilidade, sobre transporte, isso. sobre espaço público e tudo isso. E deixa eu só falar uma coisa, Guilherme. Quando a gente fala em mobilidade, muitas vezes as pessoas já acessam a mobilidade por carro, né? Por transporte. Não. A mobilidade é o direito de você ter uma calçada legal, direito de você andar a pé, por exemplo, é o direito de você poder andar a pé até os serviços, né? Até a rede de que provém para que essa dano. Feito de sentar no mato vindo, parou, né? Vocês estão aí hoje na Rua General Jardim. Eu acho o projeto da Rua General Jardim maravilhoso. Agora, eu também tenho um receio que seja um projeto também que exclua a calçada também de uma pessoa que não tem o dinheiro para comprar uma cerveja, que não tem o dinheiro para pagar uma refeição, que seja também com acesso, que não se torne excludente, que permita ao cidadão sentar, que não só seja para gastos, né? Mas se todos locais da cidade de São Paulo que estão abandonados, como o Centro Velho, a região da Sé, a região São Bento, tivessem essa calçada linda, maravilhosa, com acesso para a pessoa sentar, né? Que começou até há 5 anos atrás com a inclusão digital nas praças, né? Até mesmo cinema na praça, né? Peças de teatro na praça. Então, tudo isso faz com que a vida do trabalhador e do próprio cidadão, a gente fala de trabalhador, mas a cidade é para todos, independente de classe social, independente de cor, de raça, né? A cidade ela tem que ser compacta para todos, que todos tenham acesso. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que o acesso tem que ser dividido. Por exemplo, quem tem muito dinheiro vai nos locais melhores, né? Quem tem pouco dinheiro vai em outros locais, mas desde que tenha acesso, né? Então, não estou falando aqui que tudo tem que ser igualitário, que todo mundo, nós estou falando de equidade, que é onde todos possam participar, cada qual na sua vibe. Muito bem. Olha, eu estou vendo que chegou uma pergunta da professora Anália Amorim. Ela diz assim: boa noite, Carmen. O que a senhora aprendeu com a ocupação 9 de julho em relação ao compartilhamento do edifício com o público? É um modelo replicável numa visão de cidade?
Claro, óbvio, a ocupação 9 de julho já vem do Cambridge, né? A ocupação 9 de julho é um modelo que pode ser replicado, inclusive hoje nós estamos também replicando esse modelo para várias outras comunidades. É a tecnologia social, a troca de saberes. Como que nós não podemos agir em rede? A moradia necessita ter saúde, então, obviamente, que a rede de saúde tem que estar dentro. A moradia necessita da cultura. Obviamente que nós temos que trabalhar em fomentos. E quando eu falo em cultura, não falo da cultura de entretenimento. Eu falo da cultura também da economia solidária, onde você provê que é uma rede onde, né, você vai aprender, por exemplo, a rede. Nós temos a Cozinha 9 de Julho, que é um show de gastronomia, né, onde vários chefes vão, inclusive com ensinamento, mostrando que é possível, sim, as pessoas que estão ali também mostrar a sua gastronomia, o que sabe fazer. A forma como a gente trata a educação, né, dentro da 9 de julho, nós temos cursinho pré-vestibulares, nós temos oficinas, né, de arte, nós temos uma galeria de arte, onde artistas renomeados e desconhecidos e os próprios artistas da ocupação, né, expuseram. Agora a gente quer fazer essa troca reversa. A gente quer que os artistas da periferia venham expor na nossa galeria, na exposição, não com uma lógica de financeira, mas com uma lógica de mostrar o seu trabalho, de mostrar que é possível essa convivência. Então, tem que ser, sim, replicável. É um modelo de visão de cidade, sim. É um modelo de uma cidade compacta para todos. Você fala também, digamos, além da defesa dessa habitação no centro, você fala também em levar certas qualidades de vida do centro para a periferia. O que seria isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na pandemia, nós vimos que o primeiro atingido foram sempre trabalhadores da linha de frente, né? São as nossas babás, são as nossas manicures, são as pessoas que vêm para a feirinha da madrugada no Brás vender suas mercadorias ou até comprar. Por que não ter uma feirinha, uma réplica do Brás numa periferia? Por que não ter uma réplica da 25 de março numa periferia? Por que não ter uma Santa Efigênia na periferia? Se o fornecedor são os mesmos, né? O fornecedor é o mesmo. Então, é uma réplica. Aí acabaria com essa questão de ter o transporte de má qualidade cheios, né? E também daria oportunidade quem está na periferia também trabalhar e também, né, ali tem um polo econômico para que ele possa manusear dentro do próprio bairro, que o dinheiro circule no seu próprio bairro. Muito bem. Você é uma grande conhecedora das políticas públicas habitacionais, né? Ao longo desse tempo todo, você tem lidado na prática com tudo isso, Caixa Econômica, etc. O que é que você revisaria? O que é que você acha que funciona e o que é que não funciona nas políticas públicas hoje no Brasil? Olha, primeiro eu deixaria de falar quando se fala em programas habitacionais, é muito burocrático, tá? É uma lógica muito burocrática, que é uma lógica de banco, independente se é moradia de interesse social ou moradia de mercado. A lógica é a mesma de mercado, é muito burocrática. Uma leitura que está completamente errada e que tem um corte tamanho é quando se fala em moradia para trabalhador de menor renda, ele já tem um corte de renda. Foi o que ocasionou no Minha Casa Minha Vida entidades. E também a lógica que se tem que construir grandes glebas, 3.000 unidades habitacionais de uma vez, 4.000, e sempre em locais muito distantes, que transforma isso num deslocamento. Nesse deslocamento das pessoas, não se teve a capacidade de se construir os vários equipamentos para mover aquela população. Por exemplo, as famílias continuavam morando distante, mas tendo que vir para as áreas, né, mais centrais. Então, passando um longo tempo dentro do transporte, muitas vezes se levou lá. A gente fala de 3.000 unidades habitacionais, vamos falar numa lógica de 2 por família, vai dar 6.000 pessoas.
fez um estudo para ver se tem creche suficiente, se tem escola, se tem trabalho, se tem farmácia, né? Então, é justamente essa lógica que não dá certo. A lógica do deslocamento de origem. Por exemplo, é perverso quando se pensa aqui na região da Cracolândia, eu não gosto de chamar esse nome, porque isso foi um apelido, né? Que foi dado à região do Campos Elíseos, e para especular, aonde você acha que é lógico tirar ali 300 famílias que moram ali na região da Luz, né? Para levar para bem longe, para trazer outras pessoas que não têm vínculo com o local? Então, essa lógica ela é muito perversa, é isso que não dá certo. Então, e outra também, que quando se fez o programa Minha Casa Minha Vida, não se pensou que o Brasil ele é de território, tem vários estados, uns ricos, outros pobres, um com mais terra e outros com menos terra. E não se podia dizer assim, numa leitura, não sei se foi uma leitura errada, foi errada, porque na lógica você escreve até 2 salários mínimos. E aí você diz assim, na escrita matemática, numérica, R$ 1.800. Oh, a gente vive numa capital de São Paulo, que o salário é 2 salários mínimos já deu. Será que um erro matemático e de português? Ixi. Caiu, né, pessoal? Vamos. Direito não pode ter fila. E direito. Oi. Oi, você tinha caído, tinha travado você, agora você está de volta. Oi, estou aqui. Vamos lá. Travou. Então, a burocracia das filas. Todo mundo precisa de moradia. Não se pode julgar a falta da moradia classificando as pessoas. Isso é elitista. Quem merece menos ou quem merece mais? Moradia é para todos. Certo. Isso. Tá me ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Tá. Tem aqui uma pergunta que chegou da Michelle, eu vou ler. São vários pedaços aqui, é grande, mas acho que é assim. Carmen, gostaria de saber sua opinião sobre os movimentos populares e a gestão democrática, não apenas em São Paulo, mas no país inteiro. Nosso déficit habitacional mostra a gravidade do problema e a necessidade de políticas públicas urbanas setoriais, tal qual a da habitação, que sejam justas e feitas com a sociedade, para a sociedade e não para suprir o mercado imobiliário. Como fortalecer os movimentos sociais de luta por moradia em cidades extremamente elitistas que dizem que já existe a gestão democrática e popular? Olha. Ainda tem um complemento. O nosso déficit habitacional mostra a gravidade do problema e necessidade de políticas urbanas setoriais. Tá. Deu para entender, cara? Deu sim. É o seguinte. Nos grandes centros urbanos, isso a gente fala do Brasil inteiro, há uma grande prática de se abandonar para especular, né? Nós temos bastantes leis, né? Inclusive o plano diretor, o estatuto da cidade, que esses imóveis abandonados sem função social eles teriam que ser, né, remetidos à habitação de interesse social. Ao contrário, as leis não são cumpridas. E quando nós, os movimentos, damos ciência, tornamos visível esse déficit habitacional, muitas vezes ocupando, muitas vezes fazendo aí a luta, a gente é criminalizado. Criminalizado porque a gente está apontando que há uma falta, né, uma falta efetiva das aplicações das próprias leis. Você entende como é discrepante? O movimento social organizado, ele aponta que tem um déficit habitacional, que tem famílias e famílias, centenas e centenas, milhares de famílias que não têm moradia, seja porque estão em áreas de risco, seja porque pagam aluguéis caríssimos, seja porque vivem em coabitação, vivem em áreas vulneráveis, e nós não temos uma resposta.
o déficit continua, e com muitos imóveis abandonados. Vamos falar aqui de São Paulo? A gente tem cerca de mais de 400 mil imóveis e prédios, prédios entre prédios, terrenos e abandonados, e a gente tem um déficit de quase 400 mil pessoas. Então, é um parâmetro igual, tanto nos prédios abandonados, imóveis e terrenos abandonados, como também das pessoas que não têm uma moradia. E com a pandemia, o que é relevante é que os despejos aumentaram. No período de pandemia, enquanto se dizia, a saúde recomenda, né, a OMS recomenda para as pessoas ficarem em casa, a gente tem mais de 6 mil famílias despejadas e outras mais de 54 mil no Brasil inteiro com ordem de despejo. Então, não dá para entender, gente. Porque essa lógica perversa de criminalizar os movimentos sociais, eu falo os movimentos organizados, tá? Organizado. O que é um movimento organizado? É aquele que participa efetivamente com o poder público no Conselho de Habitação, nas conferências da cidade de habitação, no Conselho Estadual, no Conselho Nacional de Habitação. É a que participa efetivamente junto ao poder público de todas as discussões e que tem estatuto registrado, CNPJ, que tem todas as suas certidões em dias, CADIM, certidão de FGTS, que não tem dívida trabalhista, todas as certidões, todos os certificados que vocês possam, e que toda vez que faz uma assembleia, sua ata é registrada em cartório. E que nós não somos indicados, nós somos habilitados pelo antigo Ministério da Cidade. Tem uma classificação para que esses movimentos, de fato, tenham que provar que podem fazer gestão de habitação. Muito bem, Carmen, muito importante isso que você diz, e claro, para situar a luta dos movimentos como movimentos que não estão na ilegalidade, né, Carmen? São movimentos legítimos que estão amparados em leis da nossa sociedade, do pouco que resta da nossa democracia ainda, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, pois é, e essa criminalização, ela não é só uma palavra retórica, né, Carmen? É uma criminalização real, da qual vocês e você são e foram muito vítimas terrivelmente disso, né? A campanha do Boulos trata um pouco disso também, tentando brincar com a ideia da invasão, né? Do invasor, porque os movimentos dos quais vocês fazem parte e lideram são muitas vezes vistos preconceituosamente como invasores, né? Como se fossem... Justamente. Como é que, o que você diria sobre isso, cara? Eu digo o seguinte, eu quero explicar para as pessoas que, apesar de serem palavras que possam ter o mesmo significado, ou acham que possa, é totalmente diferente. Uma invasão, ela significa invadir aquilo que você utiliza, né? Vou dar um exemplo aqui. Se nós fôssemos agora... aí juntássemos 10, 20, 30, 100 pessoas, invadir aí onde você está, né? Dizer a você, sai daí que eu estou chegando. As propriedades e os terrenos que nós ocupamos não têm nenhuma função, ao contrário, estão abandonados, cheios de lixo, é uma questão de saúde pública, porque não se fala em tantas doenças que se acometem nos grandes centros, nas grandes cidades. Ah, como é que a tuberculose voltou? A meningite. Quando nós temos lixões em toda a cidade, né? Lixões. E é uma questão de saúde pública. Além disso, são prédios totalmente abandonados, inclusive muitos, a maioria, devedores de IPTU. O valor venal do prédio já não é menor do que a dívida do IPTU. Então, essa é a grande diferença entre invadir e ocupar. Posso dar um exemplo aqui, que a Polícia Militar fez lá atrás, em 91, se eu não me engano, no Carandiru, aquilo foi uma invasão. Ah, sim. Exato. Aquilo foi uma invasão. Vamos colocar as coisas no lugar certo, né? Vamos colocar no lugar certo.
Quando nós entramos em prédios abandonados, não tem ninguém, só tem lixo, barata, escorpião, muito foco de dengue, muito foco de tuberculose. É só isso que nós encontramos nos prédios abandonados. Imóveis que não cumprem a sua função social, não é? Isso. Como diz o Estatuto da Cidade e o novo plano diretor, né? Imóveis que não que estão ali vazios apenas por operações de especulação no mercado imobiliário, esperando um momento de valorização. Parece que as pessoas gostam de lixo, né? Quanto mais eles viram lixões, viram feios, né? Prédios horríveis e escuros, parecendo o castelo de Grayskull. Lembram lá do He-Man? Aquele castelo horrível de Grayskull, né? Parece que ele fica mais caro, né? Agora, as ocupações, uma vez feitas, mesmo no momento de ocupar, e depois, quando a polícia chega querendo fazer reintegração de posse, todo esse processo, mesmo a vida cotidiana de muitas ocupações, eu imagino, são tensas, né? Porque envolvem essa ameaça permanente, inclusive de violência. É muito tensa, principalmente as primeiras horas, né? A polícia, engraçado que o prédio está abandonado, vizinho nenhum chama a polícia para poder ver, porque tem tanto gente entrando, saindo em uso, muitos até com uso de drogadição, né? Mas quando vê famílias entrando, a primeira coisa que fazem é a polícia é a primeira que chega. Então é muito tensa. Agora. Oi, estão me ouvindo? Voltou. Tá. O que nós fazemos, assim que a gente ocupa, é, de fato, documentar todas as famílias que ali estão. Então, a gente procura dar ciência ao próprio poder público que nós estamos ali, a gente começa com uma negociação, né? E nessa negociação, por exemplo, a gente já tem toda a documentação das famílias, crianças, a gente procura matricular na rede, né, na rede próxima, a UBS também, tirar o cartão do SUS. Para quê? Para que a gente possa dizer assim, a gente vai com os nossos advogados, né, dizer, olha, nós estamos ali, que as famílias estão em estado de necessidade, não tem onde morar, e a gente quer entrar numa negociação até para um possível projeto definitivo. Muito bem, olha só, eu vejo que chegou mais uma pergunta aqui encaminhada pela professora Anália Morim. Ela diz assim, uma pergunta que vem dos estudantes: como a atuação do arquiteto, do urbanista, pode interagir com os movimentos sociais? Muito! Inclusive, nós ocupamos com assessoria técnica. Nós não ocupamos um prédio velho abandonado e já vamos colocando as pessoas para morar. Quando a gente ocupa, a primeira coisa que nós fazemos é uma varredura e junto com a assessoria técnica para montar um projeto de ocupação, tá? Dos locais que estavam ali. Então, primeiramente, a gente fica numa área coletiva com todas as famílias e dali a gente vai fazer a limpeza do prédio e então a assessoria técnica vai enumerar quantos andares são, se for prédio, né? Como que nós podemos fazer e quais os locais que nós temos que fazer, prover as reformas, né? Então, é muito importante. Muito importante. Inclusive, eu tenho feito apelos em todas as faculdades sobre o ATIS, da vivência e do estudante de arquitetura não ficar somente na sala de aula. Eles são muito importantes, e urbanista também, tá? Para que nós possamos, de fato, saber qual é a diretrizes que a gente toma, inclusive quais as leis, né? O projeto, porque toda vez que nós formos fazer uma negociação, não basta fazer uma negociação só dizendo, olha, eu tenho 200 famílias dentro de um prédio, cadê o projeto arquitetônico para eu mostrar que é possível ali a gente fazer, sim, um projeto definitivo, né? Então, é muito importante. E, para interagir com os movimentos, participem, gente, participem. Inclusive, o CAU, agora, acho que teve eleição do CAU, então eu faço um apelo que o próprio CAU
interaja também, dizendo a importância das assessorias técnicas do arquiteto com os movimentos sociais. Não se pode mais construir cidades partindo de uma lógica só do técnico, nem tampouco os movimentos. E nós temos que interagir sempre. Muito bom, Carmen. E você citou agora a eleição do CAL, ganhou a chapa das mulheres, né? O que foi Isso, CAL plural, né? CAL plural, exatamente. Um dos poucos sinais positivos para nós nesse momento tão terrível. Mas, pois e você cita aqui, muito legal, muito bom, essa sua fala bem mobilizadora para os estudantes de arquitetura. Eu percebo que a vontade de se engajar em trabalhos assim, né, para os jovens arquitetos, é uma vontade muito presente, e aí é muito bom que isso aconteça. Viu, Guilherme? E quando a gente fala do envolvimento, engajamento do jovem arquiteto, não é somente na construção, na parte de construção. Nós também temos as áreas, né? Muitas vezes tem várias áreas. Como é que a gente ocupa essas áreas? A gente tem áreas territoriais que podem ser urbanas, que a gente pode fazer um projeto de uma horta, que a gente pode fazer um projeto de ocupação dos espaços. Tem muita coisa que o estudante de arquitetura pode fazer, né? Um deck, pode se fazer móveis. Eu aprendi com arquitetura a forma das janelas, como o sol pode entrar. Então, é toda essa troca, além da gente ter arquitetura, e a nossa prática da arquitetura efêmera. Então, há necessidade do efêmero ter um técnico também. Excelente. Acho que o caso do Hotel Cambridge mostra muito isso, né? Mas não só. Quando você... A 9 de julho, né? Todas as outras ocupações, né? Após a queda do Hilton Paz, vocês viram que a prefeitura faz uma resolução aonde todas as ocupações do centro iriam passar por uma vistoria, né? Dentro dessa vistoria, com defesa civil, com vários setores públicos, junto com os movimentos sociais, e de lá sai um relatório de mitigação, de melhorias, né? Então, foi muito necessário, muito recorrente a questão de nós termos a assessoria técnica conosco. Muito bom. E essas assessorias técnicas de arquitetos que trabalham ligados aos movimentos, muitas vezes são também as mesmas que trabalham dando suporte para mutirão, né? É isso, faz obras, né? Por exemplo, a Piabiru, uma das assessorias técnicas, ela é quem é assessoria técnica, né? Do Cambridge, né? Então, você vê que, além disso, são suporte. Tem várias obras aí na cidade, né? Obras de movimentos, obras aí que são as assessorias técnicas que estão junto, né? Além do trabalho técnico social, né? Que o trabalho técnico social, essa nossa grande diferença é que nós temos, né, um trabalho voltado para a família de formação, técnico de participação, porque uma obra onde a família participa, né, junto com o trabalho técnico, comissões, é uma obra que será valorizada, né? É diferente de você construir como o governo faz. Constrói grandes glebas, pega as pessoas que estão em área de risco, que nunca pagaram uma conta de água, de luz, joga dentro de uma gleba sem nenhuma formação. Muitas vezes em áreas de mananciais, inclusive. Né? Isso. Olha só, chegou aqui uma pergunta do professor Paulo von Poser. Não sei se é uma pergunta ou uma colocação, vamos ver. Parabéns pela luta, Carmen. Poderia falar um pouco dos movimentos organizados como uma outra possibilidade de educação direta, compartilhada, consciência e cidadania? Claro, Paulo. Boa noite, Paulo. Podemos sim. Inclusive, eu até já citei que é a questão da tecnologia social, que é a troca de saberes, né? Onde a gente não quer ficar somente com a expertise. Tudo que a gente aprende, a gente quer fazer essa troca. E eu acho que o trabalho acho não, tenho certeza. Negócio de acho aqui não. A troca de saberes, esse trabalho em rede, esse é a maior expertise que o Movimento Sem Teto do Centro tem. É atuação em rede.
a gente atua com a saúde, a gente atua com a assessoria técnica, a gente atua com a cultura, a gente atua com a educação. Então, essa expertise com a gastronomia, a gente atua com vários setores, com as várias academias, né? Porque essa troca de saberes é importantíssima. E nós estamos levando essa formação para outras comunidades, capacitando lideranças de outras comunidades. Que bom, que ótimo. Então, vocês estão fazendo escola já, de certa forma, né? Porque isso é que é importante. Você disse que talvez pudesse, se tivesse acontecido diferente, podia ter desenvolvido essa consciência, essa luta lá no Nordeste, de onde você veio. É da Bahia que você vem ou de qual? Sim, da Bahia. Da Bahia. Então, mas você veio ajudar a formar essa consciência aqui em São Paulo e agora expandir. Na realidade, Guilherme, eu vim aprender, né? Porque essa minha expertise, essa minha experiência, ela se dá também do aprender. A gente tem que ser aberto a aprender. Os movimentos sociais não podem mais ter aquele radicalismo, né? Porque senão se torna sectário. Então, eu aprendi muito com as próprias academias, com a cultura, com essa rede, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por mais que nós tivéssemos coragem de abrir as portas, colocar as pessoas para morar, mas a gente se trancava internamente, que a gente tinha medo, né, dessa questão dessa criminalização, dessa rotulação. Então, a gente se trancava, né, vivíamos internamente trancados. Quando a gente resolveu abrir as portas para que todos pudessem participar, a gente viu a mudança que foi, até mesmo na nossa defesa. E isso eu devo a uma colocação de ter uma participação direta, inclusive com vários arquitetos e com próprios artistas. Inclusive, eu tive a oportunidade no Hotel Cambridge de participar do filme Era Hotel Cambridge, da Eliane Café, né, tendo Carla Café, e eu, quando fui para a Espanha, no Prêmio de San Sebastián, eu voltei com essa perspectiva. Por mais que nós tínhamos a coragem de abrir as portas, colocar a população, quem precisava para morar, a gente ainda se trancava. Então, essa coisa de abrirmos a porta também para o diferente e os diferentes se encontrarem, essa é a nossa maior expertise. Que bonito, Carmen. Muito importante esse depoimento que você deu agora. Eu acho, quer dizer, quando eu vejo você dizer isso, eu fiquei pensando qual seria esse momento em que você fez essa passagem de uma situação mais trancada individualmente, com esse medo, para essa exteriorização. Agora, você deu esse exemplo. Em torno, então, da realização do filme Era Hotel Cambridge? Foi esse o ritual de passagem, de certa forma? O próprio momento em que a gente aceitou participar do filme, que a gente fez a proposta dessa troca, né? Olha, tudo bem, a gente tá cansado das pessoas virem aqui, fazerem o que querem, vão embora e nunca mais voltam, né? E quando a gente fez a proposta, recebeu a proposta e também propôs que era necessário a pessoas, né, do filme participarem do movimento, porque para falar do movimento tinha que entender o movimento, conviver, né? E aí a gente fez uma troca maravilhosa, inclusive essas pessoas se tornaram militantes, né, do próprio movimento, né? E isso foi o momento em que nossa consciência, né, se abriu, que a gente vivia esse despertar. Então, a primeira providência que eu fiz foi abrir todas as janelas do Cambridge, que a gente ainda tinha janelas com aquele muro da vergonha, né? Para que ninguém olhasse para dentro. Entendi. Mas suponho que essas janelas fechadas sejam historicamente necessárias para resistir aos movimentos de reintegração de proteção. E proteção. Proteção e resistência, muitas vezes. Mas agora a gente aprendeu que a proteção é a rede. Certo. A proteção é a rede. Quanto mais as pessoas sabem de nós,
mas elas podem nos defender. Muito bom. Grande ensinamento esse, inclusive urbano e arquitetônico. Isso. Isso é o que eu sempre cobro de tudo e do próprio poder público, que deixem de trazer as coisas de cima. Informem mais as pessoas, né? Vamos nos informar mais, vamos conversar mais, dê voz, escute, informe, porque quando você participa, você não fica com dúvidas. Sim, porque é um processo educativo, como estava aqui na pergunta do Paulo, não é? Na hora que as pessoas interagem coletivamente, elas formam consciência coletivamente, né? Isso. É o coletivo, é a diversidade, são os diferentes, né? Olha só, chegou uma pergunta da Anália, mais uma vez, bem filosófica e curta. Ela diz assim, Carmen, o que une as pessoas? Ponto de interrogação. Aí depois veio uma complemento. A coragem? Ponto de interrogação. A coragem, a diferença, né? Compactuam na necessidade em comum, né? Então, muitas vezes eu necessito de casa, eu tenho a casa, mas eu não tenho a saúde. Então, é uma coisa assim, compactuar muitas vezes as suas necessidades, né? E eu acho que o que une mesmo, acima de tudo, ainda é uma velha coisa, gente. É a prosa, é a escuta, é o diálogo, é isso. Você tem que ser exemplo. Muitas vezes eu recebo força de uma outra pessoa. Então, quando a gente tem essa coletividade, a gente atua no coletivo, essa diferença nos une. Muito bem. Uma pergunta agora, Binha, para você. Entre os arquitetos, a gente debate muito o interesse ou não de políticas de aluguel social, por exemplo, para habitação. Não é subsídio ao aluguel, não só a propriedade. Você tem opinião sobre isso? Tenho sim, inclusive eu estou discutindo aí a PPPOP, né? Eu lancei aí para a prefeitura, junto com vários companheiros arquitetos, vários arquitetos, a discussão aí, Paulo, Celso Sampaio, Celso Carvalho, Luciana Bedeste, o próprio Lim, aí da Escola da Cidade, o próprio Abud, o Ciro Pironde, a Hermínia, BR Cidade, muita gente. O que é que nós estamos discutindo, gente? Que dessem para nós, nesses prédios abandonados, uma sessão de uso, né? Que nos deixassem respirar em paz numa faixa de uns 35 anos, aonde a gente iria fazer o que a gente já faz, as reformas desse prédio. Porque a gente é ousado, faz as reformas do prédio, mas não temos a garantia. Vivemos sempre com medo de qualquer hora nos colocarem para fora. Agora, imagina se a gente tem um projeto desse de locação social e com a participação do próprio povo, da própria comunidade. Que nos desse uma. A gente não quer que o governo empregue, nos dê a propriedade. A gente está pedindo uma cessão de uso, né? Aonde a gente possa, em parceria com o próprio privado, até mesmo com o privado, ou então com o próprio público, com o poder público e o popular junto. Nós já fizemos 2 propostas, uma foi na 9 de julho e outra na São Francisco. Aonde, por exemplo, o que é mais caro para nós? Os elevadores. Se a prefeitura nos dá o elevador, a gente paga a manutenção do elevador e as reformas do prédio a gente vem fazendo. Obviamente que nós temos a mão de obra e nós vamos botar lá na conta quanto custa a mão de obra, né? Vamos pegar aí um CNO e vamos ver quanto é hoje dentro do sindicato, né? Quanto que custa a mão de obra de um pedreiro, de um eletricista, e a gente pode descontar nessa conta. E a prefeitura, ou que seja, qual órgão do poder público que seja, pode abater até e nos fazer uma proposta de venda com determinado tempo. Você entendeu? E aí claro, acabaria esses prédios feios, horríveis, né? Claríssimo. Muito bom. Uma outra pergunta agora aqui, assim,
Carmen, qual é a sua definição de sem-teto? Quem é um sem-teto? Ai, meu pai. Eu não sei por que as pessoas sempre colocam o sem-teto em comparação com morador em situação de rua. Sem-teto é todo aquele que não tem uma propriedade, que mora de favor em casa de pai, que mora em coabitação, que paga aluguel, que não tem uma moradia definitiva ou digna. Certo. Esse é o teto. Então, o filhinho de papai que mora com o pai, que sabe que a casa não é dele, não vai esperar o pai morrer para herdar a casa, né? Pelo amor de Deus. Né? Oh, dá licença. Agora fica fazendo essas coabitações. Você vê aí essa moçada linda, maravilhosa, morando 3, 4, 5 num estúdio, né? Porque não tem ainda a condição de financiar uma casa e muitas vezes não entra na luta da moradia, né? Porque acha que não é um sem-teto. É sim, gente. É sim. É uma definição bem mais ampla de sem-teto do que normalmente se pensa. Isso. Legal. Olha só, eu estou vendo aqui, Valdete Pereira pergunta: gostaria de saber se há planos do governo via Minha Casa Minha Vida ou outro programa, como foi feito no Parque do Gato, e se é viável. Deixa eu explicar uma coisa. Minha Casa Minha Vida e o Parque do Gato são programas diferentes, tá? O Parque do Gato chama-se Parque do Gato, que era uma favela naquela região onde tinha muito gato, né? Então virou o Parque do Gato. E a construção ali é uma construção de locação social, né? Mal administrada, que agora na prefeitura passada, os técnicos da Coab estavam tentando arrumar, certo? Porque muita gente já vendeu, não tinha manutenção, mas ali é uma locação social. O programa Minha Casa Minha Vida acabou. Hoje o governo anunciou, hoje eu falo hoje no tempo de agora, anunciou o programa, não sei se é Casa Verde e Amarela, né? Que na realidade só mudou o nome e só mudou também para não facilitar para o que trabalhador de menor renda pudesse fazer. Hoje esse programa exclui uma gama imensa de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, que é para quem ganha 2.000, né? Isso não é um programa habitacional. Agora, aqui na cidade de São Paulo, antes da pandemia, nós estávamos discutindo na prefeitura, junto à SEAB, o programa, eu não sei, é um programa que foi lançado até pela prefeitura, né? Mas só que com a pandemia, com as eleições, esse programa foi interrompido, que seria uma espécie do Minha Casa Minha Vida de São Paulo, municipal, tá certo? Uhum. Que inclusive paralisou aí muitas obras. A gente não tem um plano de habitação aqui na cidade de São Paulo por conta, primeiro que, né, eu falo que é falta de interesse político, né, vontade política. Nós vimos aí recentemente que o senhor João Dória acabou com o CDHU, ninguém sabe o que é que vai ser, já não construía nada. Mas até o recurso que ali estava, que é recurso para a moradia, que é obrigação ter construído moradias, não se sabe para onde vai. Então, 2020, a gente pode dizer que foi um ano que ninguém sabe qual é a sua definição. Em 2021, ressalva aqui que se nós não estivermos organizados em todos os setores, vai ser o pior ano que nós vamos viver. Porque esse daqui a gente ainda está em dúvida se eis a questão, seremos ou não seremos, né? Ser ou não ser. E 2021 é que vai definir quem seremos. Ai, ai, ai. Olha, faltam só 3 minutos para acabar a nossa conversa, então, assim, né, para encerrar, uma conversa maravilhosa, Carmen, um grande prazer, a gente aprende muito te ouvindo, inclusive
pela postura com que você diz, né? Quando eu falei que você veio ajudar a estruturar e a nos ensinar aqui em São Paulo organização social, você disse que aprende, que você inverteu a ênfase, você falou que você veio aprender muito, né? Então, é um grande prazer ouvir alguém como você com essa postura, essa posição, trazer suas ideias. E para terminar, eu queria te perguntar sobre as suas proposições na sua plataforma de vereador. O que é que quais são as principais bandeiras da sua candidatura? Olha, as minhas principais bandeiras da minha candidatura é moradia digna, né, para todos, tá? A moradia que a gente, com acesso à escola, com acesso ao trabalho, com acesso à cultura, com todos os outros direitos, com a saúde. Isso é a minha perspectiva, tá? É o principal, é a minha bandeira. Moradia digna para a gente. Por que moradia digna, gente? A moradia é a porta de entrada de todos os outros direitos. E eu serei contra a construção de grandes glebas em locais afastados, sem ter no entorno como essas pessoas acessar as outras redes, tá? Mediante isso, a gente tem que pensar também nos vários profissionais que têm filhos, mulheres que têm filhos, até homens, né? Que nós temos pais solos, que têm filhos e não têm seus filhos onde deixar. Nós precisamos ter mais creche, e principalmente creche noturna. É muito perverso a creche ser até meio período, quando a nossa jornada de trabalho é 6 horas ou 8 horas. E quando nós temos também grandes profissionais que trabalham à noite, como os profissionais de saúde, né, que trabalham até tarde da noite, então trabalham no turno da noite mesmo. Nós temos também, desculpa eu estar lendo, mas é que eu vou pensando e o pessoal vai escrevendo, né? Uma coisa que eu pensei e que eu acho muito discrepante é o desperdício do dinheiro público. Então, nós temos que, com setores comissionados, certo? Vou dar um exemplo, subprefeituras que fica na mão de algumas pessoas e ali ele pega várias pessoas mais comissionadas, quando nós poderíamos ter cotas, né? Reparadoras. Falo cota, infelizmente, porque nós vivemos um país que não se reconhece como origem, tá? Nós temos que ter cotas reparadoras para negros, indígenas, mulheres, LGBTQI, que é um público que nós temos que dar mais atenção, certo? Em todos os postos de trabalho da administração pública, tá? Uma outra coisa é o apoio a mães e mulheres de presos. Inclusive, o acolhimento e a inclusão das mulheres egressas do sistema prisional. Mas não é dar nada, eu sou contra dar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de assistencialismo. Eu sou a favor da oportunidade. Ninguém recupera ninguém. As pessoas só precisam ter oportunidades. E oportunidade está no trabalho, está na escola, tá na educação, acima de tudo, tá certo? Agricultura familiar é outra briga que eu quero implementar. Vocês já pararam, viram a cidade, como a cidade é abandonada, esses baixos viadutos, né, com grandes terrenos aí abandonados, poderiam ser hortas orgânicas, aonde e principalmente nas periferias, né, aonde pudesse ter a produção, né, de alimentos orgânicos e saudáveis, inclusive até dar como trabalho que venda, que não seja de graça, que se venda com preço justo, né? E também a gente pensar em entrepostos mais baratos, direto do pequeno agricultor, direto para a população, para não ter esse superfaturamento, né? Tem que ter para os artistas populares periféricos, tá? Nós temos muitos artistas periféricos, né, que estão distantes, que muitas vezes não pode vir difundir a sua arte, que às vezes não tem muitas vezes nem um dia de transporte, né? E a capacitação e a linha de crédito especial
para o pequeno e médio empreendedor. Vocês viram que na pandemia, quem está dando emprego é o pequeno empreendedor. Você vê a mulher que cozinha, que está fornecendo a refeição aí, que vende, precisa contratar o entregador, né? E assim tem outras, né? Outros setores também que são dos empreendedores. Então, a gente precisa criar linhas de créditos, né? Fomentos para essas pessoas também, né? Se capacitarem, produzirem mais, e é eles que estão empregando. Uma outra coisa, eu defendo também a defesa dos ambulantes e o direito ao trabalho. Mas a minha defesa dos ambulantes e o direito ao trabalho não é uma defesa de largar uma cidade onde você não possa nem passar. Tanta gente na rua te vendendo, né? Te vendendo coisas. Nós temos vários galpões abandonados, terrenos abandonados. Por que não se criar nesses locais estações de trabalho? Estou falando locais centrais, viu, gente? Estações de trabalho para esses ambulantes e também dar como uma sessão de uso por um tempo, até eles, num determinado tempo, eles já terem a capacidade de ter o seu local de trabalho próprio. Então, nós temos que fomentar, não dá mais para a gente usar a polícia como método de amedrontamento e muitas vezes até de violência com quem está trabalhando. É óbvio que vai ter que ter os regramentos. Ninguém pode também chegar lá, sou ambulante. Trabalhei o dia inteiro, hoje eu virei. E à noite eu sou ambulante. Não, tem regras, tem que ter toda a documentação, tem que ter todo um cadastramento e tem que. É soluções simples, inclusive para ocupar a cidade. Muito bem. De resto, o vereador, não pensem que faz milagre, porque é mentira. O vereador está dentro do legislativo que tem que atuar na cidade com todos. É isso. Muito bem. Não sei se travou. Ah, não, você acabou de falar mesmo. Maravilha, Carmen, muito obrigado. Acho que ficou claro, né? São 8 propostas básicas. E dizer que, mais uma vez, um grande prazer conversar com você. Você é uma voz que sempre será muito bem recebida e desejada de que seja ouvida, imagino, tanto na Escola da Cidade, quanto em outras faculdades de arquitetura, quanto na FAUSP, por exemplo. Você diz coisas e defende ideias que são muito importantes para a conversa com os estudantes de arquitetura e urbanismo, não só, mas com eles muito. Então, te agradeço e celebro a existência dessa conversa mais uma vez aqui. Te desejo boa sorte na sua carreira política também. Muito obrigada, e eu quero só fazer aqui um pronunciamento da seguinte forma. Não entendam que a minha candidatura é para meu ego. A candidatura de Carmen Silva é para a cidade de São Paulo, é para todos. É uma representatividade para tudo isso que a gente fala de direito à cidade. Eu peço uma consultoria. Eu quero escutar a todos. É por isso que eu falo que eu estou sempre aprendendo. Eu não sei tudo, eu só tenho ideias, eu só executo aquilo que é para o bem de todos. Mas eu executo com aprendizado e em rede, porque só dessa forma a gente pode viver numa cidade igualitária, não, com equidade, né? E numa cidade justa. É um pacto por uma cidade justa. É isso que é a minha candidatura. É uma representatividade para que possamos ter um pacto por uma cidade justa. Maravilha. Muito bem, claríssimo. E para que esse pacto seja feito, quem sabe a gente possa ter um 2021 um pouco melhor do que esse que parece que está batendo na nossa porta. Uhum. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Vote Carmen Silva, 13.300, hein? Tá certo. Tchau. Tchau.